Economia e Mercado, com Juliana Rosa. Boa tarde, Juliana, tudo bom? Tudo bem, Cris? Boa tarde para o Cláudio e para a Lana, para o ouvinte. Ô Ju, hoje é um dia que a gente teria vários assuntos aqui para destacar. A ANEEL reduziu tarifa de energia para 10 distribuidoras de energia pelo país, né? Depois de ter aumentado lá atrás 25%, fez um reajuste, um rearranjo, baixou ali para essas distribuidoras. O setor de serviços cresceu quase 1% em maio, 0,9%, uma ótima notícia, mas hoje não tem como fugir. A paridade euro-dólar, e o que isso interfere na nossa vida, Juliana? Pois é, nossa, mas tem a notícia, o mundo está de cabeça para baixo, né, Cris? Pois é. Há quanto tempo, né, pandemia, guerra, agora recessão, quando a gente não consegue descansar, né? Mas o que aconteceu é que já há 20 anos que o euro não, desde que a moeda foi criada, a moeda única europeia, que não tinha o mesmo valor do dólar, 1 para 1. Sempre o euro valia mais. Então, quando o euro fica de igual para o dólar, é um sinal claro de que hoje a Europa não tem nenhuma vantagem em relação aos Estados Unidos em termos de perspectiva de crescimento. Ao contrário, hoje o risco de recessão na Europa é considerado maior do que nos Estados Unidos. O banco Goldman Sachs, por exemplo, diz que o risco de recessão na Europa é em torno de 40%, nos Estados Unidos 30%. E por quê? Porque a Europa é muito mais dependente do gás da Rússia do que os Estados Unidos. Então, já estava um zum aí nos últimos dias, porque houve o fechamento do gasoduto principal que liga, que faz o transporte do gás da Rússia para a Alemanha, e houve um fechamento agora há poucos dias para manutenção. O próprio governo alemão ficou muito preocupado do Putin usar e acabar fazendo uma chantagem, demorar mais para reabrir, né? Ligou para o governo do Canadá, que é o responsável pelas peças para manutenção desse gasoduto, para garantir a agilidade ali na entrega do material. Enfim, para a gente sentir o drama realmente de, imagina, se faltar gás para a Alemanha, aí a recessão na certa, né? E a Alemanha é a maior economia da região. Então, a Alemanha em recessão, ela leva os outros países da Europa todos, né? Agora, isso para a gente é ruim no sentido de que a gente já tem um processo hoje de economia mundial que é de menor crescimento e com risco de recessão. Então, obviamente, o mundo crescendo pouco ou chegando a um quadro mais grave de recessão é ruim para todo mundo, né? A gente cresce menos, recebe menos investimentos, então não é favorável para ninguém um cenário como esse. Então, nesse ambiente internacional, Cris, fica muito mais difícil para o Brasil conseguir crescer, manter esse ritmo de crescimento que a gente vem acompanhando. Realmente, os números têm mostrado hoje do setor de serviços que a economia brasileira está resiliente, mesmo com uma inflação tão pesada. E segunda metade do ano, a gente tem um impacto mais forte agora de juros. Normalmente, juros demora mais a fazer efeito na economia e as previsões apontam um quadro ou de um crescimento bem pequenininho ou zero. Então, por isso que o governo está correndo com o Congresso para aprovar a PEC dos benefícios hoje, para tentar dar algum alívio aí, mesmo que temporário, na renda, né, no consumo e sustentar um pouco aí o crescimento. Agora, é bom lembrar que da forma como foi feito também, esse pacote de bondades, com uma série de interesses eleitorais misturados com necessidades genuínas, né, o nosso dólar acabou chegando a 5,40. Então, o mundo todo está vendo o dólar se valorizando em relação a outras moedas, mas aqui no Brasil houve uma desvalorização maior da nossa moeda do que de outros países emergentes, quando a gente olha a comparação aí recente. Nosso ouvinte pergunta, mas o euro caiu então? Não, ele só subiu menos do que o dólar. Hoje o dólar fechou 5,43, o euro 5,46. Oi, Cláudio. O que foi divulgado intensamente de ontem para hoje é que a questão do dólar decorre do nervosismo com o mercado, com o que acontece no exterior. Não tem muito a ver com a questão local, não. É isso mesmo, hein, Ju?
Nesse momento, sim, Cláudio. O que está pesando mesmo é o risco de recessão mundial nos Estados Unidos e na Europa. Agora, o que já subiu é isso que os analistas explicam, é que talvez aqui a gente não tivesse com o dólar a 5,40, tivesse com o dólar alto, claro, mas talvez não tão alto, tão nesse patamar aí que se chegou, se não tivesse misturado também todo esse debate de gasto público que acabou contaminando um fenômeno, né, que é mundial, de tendência da moeda americana. Um outro destaque de logo mais, Ju Rosa, do Jornal da Band, a gente vai falar sobre o número do setor de serviços, agora de maio, né? 70% do PIB teve um resultado positivo, principalmente transporte de cargas, né? O agronegócio também ajudando a empurrar esse resultado do mês de maio, que foi surpreendente. E que é um dos motores, principais motores da economia, o setor de serviços, né, Ju? Gerando empregos aí e renda, ainda bem. Já que a gente está dando dos destaques finais aqui, só um rápido destaque também. O Congresso Nacional aprovou hoje o crédito especial de quase 24 bilhões de reais ao município de São Paulo. É uma parte do pagamento daquela decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a posse do Campo de Marte. Houve um entendimento entre prefeitura e governo federal e, né, uma troca ali de números em relação à dívida e tudo mais. Houve essa compensação por parte do governo federal à prefeitura de São Paulo, aprovado nesta terça-feira. Juliana Rosa, obrigado pela participação mais uma vez. Amanhã estará de novo conosco em mais um Bastidores do Poder. Bom trabalho por aí, Ju. Com mais um capítulo dessa novela internacional. Sempre. É a nossa gangorra diária.